Alô, 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 pessoal. Boa noite. Fala comigo, beleza? Galera, como prometido, no vídeo de hoje a gente vai suprir a ausência da live. Vamos fazer um vídeo aqui que a gente possa manter a nossa já tradicional live de terça-feira, às 9h30, certo? Deixa eu conferir aqui qual vai ser o dia que vai pro ar, para eu não falar a data errada. Hoje, terça-feira, dia 21, 21 de julho, tá certo? Pessoal, eu prometi para vocês esse vídeo, estou aqui cumprindo, e eu vou fazer só um pouquinho diferente, tá? Eu não vou resolver nenhuma questão, não. Eu vou soltar uma pequena aula a respeito de contagem, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de análise combinatória, mas não vamos falar tudo. Vamos falar só de um tópico específico que eu gosto bastante, que é permutação caótica, tá certo? Deixa eu colocar o tablet na tela e a gente já vai começar. Tranquilo? Não se esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Então vamos lá, ó. Vamos começar a nossa brincadeira aqui. E a gente vai falar hoje sobre permutação caótica. A gente já começa assim, né? Com a matemática e a sua mania estranha de distanciar as pessoas dela com nomes esquisitos, né? Tipo, se você já não gosta de matemática, você não vai querer estudar números complexos, números irracionais, concorda? Permutação caótica, teoria do caos. Tá doido, né? O nome podia ser mais amigável, mas tudo bem. Temos um nome um pouco mais amigável para isso, né? Porque, na verdade, permutação caótica também pode ser chamado de desarranjo. E o que é um desarranjo ou uma permutação caótica, né? Cara, permutação caótica nada mais é do que você tirar tudo do seu devido lugar. É você tirar tudo do seu devido lugar. Nada estará no seu lugar original. Né? Imagina o seguinte: a melhor referência que você pode ter para isso é você pensar num amigo oculto. Né? Cada pessoa tem o seu papelzinho e a brincadeira só pode começar se na hora do sorteio nenhuma pessoa tirar o próprio papel. Né? Então eu teria aí, né, uma situação em que todo mundo tenha que ter um papel de pessoa diferente, porque senão a brincadeira não pode começar, certo? Senão quem tirou o próprio papel não vai brincar, tá? Então como é que a gente pode definir isso daí, né? Eu posso falar o seguinte, né? Que na verdade não vai ser nem bem uma definição, vai ser só mais um entendimento. É isso aí, nada no seu lugar, nada no seu lugar. Eu consigo definir isso de uma forma melhor? Consigo. Mas com um formalismo que, a princípio, a gente não vai precisar muito dele agora, tá? Mas eu vou escrever aqui ó, o seguinte: o que seria uma permutação caótica? Seria uma bijeção π de um conjunto finito A em um outro conjunto finito A, tal que o F não, né? O φ de alfa é diferente de alfa para todo alfa em A. Concorda que eu posso escrever isso daí? Não é, eu não posso ter pontos fixos, né? Tipo, eu não posso ligar o um com um, nem o 2 com 2, nem o 3 com 3. Né? E todas essas conformações, né, serão desarranjos, né? Serão permutações caóticas. E a ideia não é bem você construir uma permutação que seja um desarranjo, sim você contar quantas você consegue fazer, não é verdade? E aí que entra o problema da contagem. Então, vamos lá. O número de bijeções possíveis é exatamente a quantidade de permutações caóticas que a gente pode fazer.
Então, esse N de φ, o que é o N de φ? É o número de funções possíveis, certo? Esse número de funções possíveis, ele é o quê? Vou melhorar isso aqui. Pronto. Ele é o próprio número de desarranjos, certo? Dn, onde n é quem? É o número de elementos do conjunto A. O n é o n de A, concorda? Eu tenho n elementos ali, e para cada quantidade de elementos eu vou conseguir uma determinada quantidade de bijeções. Então n de φ é dn. Quem é dn? O dn também tem uma outra simbologia possível. Repara, a gente não está falando de matemática ainda, a gente está falando só da simbologia. Qual é a outra notação possível para isso? Você lembra do fatorial? Vai aparecer aqui, né? Óbvio. Mas ele vai aparecer aqui de uma outra maneira também. Ó. Olha só, é o fatorial de n. Assim, um fatorial na frente. Esse cara é a permutação caótica de n, ou o desarranjo de n. Tudo bem? E a questão é, como é que a gente faz para calcular essa quantidade? Né? Tipo, de quantas maneiras diferentes eu consigo montar um, uma bijeção, né? De quantas maneiras diferentes eu consigo fazer um amigo oculto acontecer se eu tiver 6 pessoas, ou se eu tiver 5 pessoas, ou se eu tiver 4 pessoas, entendeu? Então a gente vai começar a construir essa ideia aqui. E assim, eu acho que é meio óbvio que se só tiver uma pessoa, não vai ter como ter amigo oculto, concorda? Não é verdade? Se só tiver uma pessoa, não vai ter como ter amigo oculto. Mas vamos trabalhar com um exemplo um pouco mais simples. Eu também posso pensar em vagas, não é isso? No estacionamento, e que cada vaga tem o seu dono, de quantas maneiras diferentes eu consigo colocar os carros nas vagas em que ninguém esteja na sua vaga. Ou então eu posso pensar também que eu tenho a prateleira de livros, que cada livro tem o seu devido lugar, de quantas maneiras diferentes eu consigo colocar esses livros em lugares errados, certo? Sem que nada esteja no seu lugar. Vamos aproveitar essa história de livro e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quanto é que vale o D1? O que é o D1? O D1 é a quantidade de possibilidades que você tem, não é? De colocar um livro fora do seu lugar numa prateleira que só tem um lugar. Tem como? Não tem. Da mesma forma que você não consegue parar num estacionamento que só tem uma vaga e a vaga é sua, você fica fora da sua vaga. Da mesma forma que você não consegue brincar de amigo oculto só com você, porque ele não vai ser oculto. Amigo oculto, ou amigo secreto, ou amigo X, dependendo de onde você está. Bom, vamos lá. Então, eu acho que é evidente aqui que o D1 é igual a zero, concorda? É impossível eu construir uma conformação diferente com apenas um livro. Mas imagina que eu tenha uma prateleira, que eu tenha 2 livros. Imagina que eu tenha uma prateleira e eu tenha 2 livros. Então vamos lá aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá aqui, é ótimo. Eu tenho 2 livros. Esse aqui é o lugar do livro A e esse aqui é o lugar do livro B. Certo? De quantas maneiras diferentes eu consigo colocar os livros de forma que eles não estejam no seu lugar? Bom, a única maneira que eu tenho de fazer isso é essa, concorda? É botar o B aqui e botar o A aqui. Então, de quantas maneiras diferentes eu consigo calcular o desarranjo de 2, ou a permutação caótica de 2? Ué, a permutação caótica de 2 é igual a 1, concorda? Porque só existe uma maneira de você tirar as coisas do seu lugar e colocar numa ordem específica aí. Então, ó, o que eu posso escrever aqui? Que o
D2 é igual a 1. O D2 é igual a 1. Ah, é? É. Tá bom. Beleza. Muito pouca informação ainda, né? Quanto que vale o D3? Quanto que vale o D3? Bom, e agora eu tenho três livros, concorda? E eu tenho uma posição correta para os três. Eu tenho um aqui, ó. Uma posição, outra posição e outra posição. Esse aqui é o livro A, aqui é a posição do livro B, aqui é a posição do livro C. Certo? De quantas maneiras eu consigo fazer com que esses livros estejam fora do seu devido lugar? Bom, já não ficou tão simples assim de eu contar, então eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever todas as possibilidades. Pode ser? Todas as possibilidades são quantas? Tem três carinhas aí, então vai ser 3 fatorial, concorda? 3 fatorial é igual a 6, então tenho 6 casos. Eu vou listar 6 casos e vou verificar quais que me interessam. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho A, B, C, A, C, B. B, A, C, B, C, A. Aí depois eu tenho o quê? Deixa eu botar isso para cá, que a gente ganha uma linha aí. B, C, A. Dois começando com A, dois começando com B, agora eu vou começar com C. C, A, B, C, B, A. Esses são os casos, certo? Agora, o que, que não me interessa aqui? Ó? O A pode estar no primeiro lugar? Não pode. Então, essa aqui não serve e essa aqui não serve. O B pode estar na segunda posição? Não. Então, essa aqui não serve. E o C? Bom, o C não pode estar no final. Então, essa daqui não serve. Sim ou não? Então, o que, que eu descobri aí? Eu descobri que eu só tenho duas opções válidas, não é isso? Que é o BCA ou CAB. Então, eu só tenho dois. Então, só tem duas opções possíveis, certo? Então, na realidade, o que, que eu estou descobrindo aqui? Ó? Eu estou descobrindo que o D3 é igual a 2. Faz sentido? Então, eu já tenho D1, já tenho D2, eu já tenho D3. Tá, beleza. Mas e o D4, quanto é que vale? Ué, posso fazer a mesma coisa por enquanto? Porque pensa comigo aqui, ó. Para eu calcular o D4, eu vou ter que fazer a mesma brincadeira com 4 livros. Cada livro tem a sua etiquetinha, não é verdade? E aí? Vou listar todo mundo. Quantos são agora? Bom, agora são 24, concorda? Que é 4 fatorial. 24 dá para listar. Ah, 24 dá para listar. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue usar esse espacinho aqui sem mudar de folha. Ó, começando com A, ó, são 24, não são? Mas vamos ser malandro. Porque começando com A, já não me interessa nada, concorda? Então eu vou tirar um quarto desses 24, que são 6. Então restaram 18. Então são 18 coisas que a gente vai listar aí, tá? Eu vou começar com B. Então, ó, se eu começar com B, eu tenho B, aí eu tenho A, C, D, B, A, D, C. Com B e A já foi todo mundo. Então agora B e C, B e C. Acho que vai ficar complicado de fazer todo mundo aqui, hein? Aí, ó, pronto. Não precisava passar tanto perrengue. Com B e C. BC, AD, BC, DA. Agora com B e D. Com B e D, eu tenho AC e CA. Pronto, ó, com B, as 6
né? As 6 já estão aí, que começam com B, que são a permutação dos outros 3. Agora eu vou começar com C. Eu tenho... Deixa eu pegar isso aqui. Eu vou trazer para cá, ó. Que vai ficar melhor, tá? Deixa todo mundo aqui, ó. Traz para cá. Aqui é a galera do B. Agora vamos escrever a galera do C. Começando com C. Então vou ter CA, CA, CB, CB, CD, CD. Não foi isso que aconteceu com o B? Repara, é simétrico esse processo, certo? Porque aí ó, eu vou ter CA, B, D, D, B. CB, A, D, DA. CB, CD, perdão, AB, BA. Fica tranquilo que esse processo de contagem tosco já está acabando, mas a gente precisa passar por isso, tá bom? Agora eu vou começar com D. DA, DB e DC. DA, BC, CB. O que está faltando? A e C. C e A. O que está faltando? A e B, B e A. Pronto. Desses 18 casos, eu ainda tenho que retirar alguns para poder calcular corretamente aquela quantidade, concorda? Então veja só. Começando com B, então ninguém tá no, o B não está no seu lugar, então só tem que olhar para a terceira fila. Ó, tem que tirar o C daqui, tem que tirar o C daqui. O D pode estar no final? Não pode. Então eu vou tirar o D daqui e valeu. Concorda? Valeu? Eu tenho DABC, ó, eu tenho DABC, todo mundo fora do seu lugar. Aqui, todo mundo fora do seu lugar. E aqui, todo mundo fora do seu lugar. Tá? Agora eu vou para a próxima coluna. O C, aqui ó, na primeira fila não pode ter o A. Ó, na primeira fila não pode ter o A. Na segunda fila não pode ter o B. Então eu vou tirar essa e vou tirar essa. Na terceira fila não pode ter o C, ok. E na quarta fila não pode ter o D. Vou tirar essa e valeu. Agora eu vou para a próxima. Na primeira fila não pode ter o A. Ok. Na segunda fila não pode ter o B. Então eu vou tirar essa e vou tirar essa. Na terceira não pode ter o C. Ah, então eu vou tirar essa daqui. E na quarta não pode ter o D. Não tem ninguém no D. Então repara que agora eu tenho quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. O que isso significa então? Ó? Que o D4 é igual a 9. E aí ferrou para você. Né? Por que ferrou para você? Porque você estava vendo aqui ó, um 0, 1, 2 e estava doido para aparecer um 3, concorda? Para encontrar uma recorrência mais simples, como um N-1 aí, talvez. Mas não deu nada disso, né? Porque o 4 já deu 9. E você se arrasou aí, ó, com a sua sequência que não tem nada a ver. Certo? Então qual é o lance agora? Bom, vou calcular o D5. Faz sentido? Vou calcular o D5. Mas, porra, para calcular o D4, eu tive que fazer o 4 fatorial ali, não foi? E acabei tirando alguns porque estava ok. Porque começava com A, né? Mas a rigor eu teria 4 fatorial, certo? Que são 24 casos listados para retirar alguns e calcular essa quantidade. Para 5, aí já são 5 fatorial, concorda? Você vai ter que listar 120 casos. E riscar aqueles que tem alguém no lugar certo. Cara, eu já não recomendo. Porque você já vai começar a ter que fazer muita conta. Na verdade não é conta, né? Mas você vai ter muito trabalho para listar tudo isso, sem repetir ninguém, sem esquecer de ninguém, sem esquecer de riscar ninguém e não riscar ninguém no lugar errado. Porque já é quase que um processo computacional, não é? Então não faz sentido a gente ter que fazer isso daí. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso enxergar alguma coisa
e faça com que esses números tenham alguma relação entre si. Porque se existir alguma relação, e deve existir, ela tem que aparecer de alguma maneira. Certo? Então, eu vou começar a pensar no D5 de um jeito um pouco diferente. Eu vou pensar nos livros como se fossem elementos de um conjunto. Que conjunto? Pode ser esse conjunto A aqui, tá vendo? Dessa bijeção. Porque o que está acontecendo é o seguinte, ó. Estou preocupado agora com o D5. Estou preocupado agora com o D5. Eu estou imaginando o seguinte aqui, ó. Eu tenho um conjunto, chamei de A lá, né? Vamos chamar de A aqui também. Tem um conjunto A, ele é o A1, A2, A3, A4 e A5. E eu quero reordenar esses caras dentro desse conjunto, né? Fazer uma objeção, né? Mesma coisa, de forma que ninguém esteja no seu lugar, tá certo? Mas aí, então, eu vou tentar fazer a primeira coisa aqui, que vai ser o quê? Vai ser tirar o A1 da primeira posição, certo? Porque o A1 não pode estar na primeira posição, o A2 não pode estar na segunda, o A3 na terceira e assim vai, tá? Então, repara só aqui, ó. O A1, ele pode ir para a posição do A3, por exemplo, não pode? Pode. Mas aí, ó, se o A3 for para a posição do A1, você vai ter uma troca direta, concorda? E depois você vai ter que ver o que vai acontecer com os outros três ali. Mas pode ser que o A3 vá para o lugar do A4 e que o A4 vá para o lugar do A1, concorda? Ou que o outro faça uma outra reorganização aí. Se eu não pensar nisso de forma separada, vou pensar assim, eu vou escolher alguém para colocar no lugar do A1. Pode ser? Pode. De quantas maneiras eu consigo escolher alguém para colocar no lugar do A1? Concorda que são quatro? Ou vai ser o A2, ou vai ser o A3, ou vai ser o A4, ou vai ser o A5. Concorda? Mas aí, ó, o A1 estando do lado de lá, você não consegue calcular com nenhuma precisão. Por quê? Porque você não sabe mais. Porque assim, ó, você dependeria do anterior, né? Em que sentido? Se o A1 saiu daqui, ó, eu já tenho, por exemplo, o A5 foi para lá, tá? Eu tenho esses quatro carinhas aqui trabalhando, certo? Se eu quero trabalhar com permutação caótica, o A2 não pode estar no primeiro lugar agora, concorda? O A3 do segundo, que seriam esse e esse. Por quê? Porque esses são os lugares deles, né? Só que o A1 está livre, porque o A1 pode estar em qualquer lugar. Então eu tenho elementos com como é que eu posso dizer? Não são classificações diferentes, mas tem propriedades diferentes, certo? Eles são diferentes entre si, não são todos iguais. Cada um tem uma certa propriedade aí. Um não pode estar em algum lugar e o outro pode estar em todos. Então você teria que dividir em casos ali dentro, concorda? Então isso não é bom pra gente. Então eu vou separar em casos agora. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro caso. É, o A1 vai fazer uma troca simples. E no segundo caso, o A1 vai fazer uma troca, vou chamar de troca composta, pode ser? Nesse caso daqui, ó, eu vou calcular um N1. E nesse caso daqui, eu vou calcular um N2, que é a quantidade de possibilidades que eu tenho de fazer os desarranjos com um A1 fazendo uma troca simples e a quantidade de desarranjos que eu consigo fazer com um A1 fazendo uma troca composta. E qual vai ser essa quantidade de desarranjo total? N1 mais N2, concorda? E para mim agora aqui, ó, o D5 ele já está valendo N1 mais N2 e é só eu calcular esse N1 e esse N2? É isso que eu vou fazer. Aqui, ó. Vamos lá. Quem que é o N1?
Quem que é o N1? Como é que eu faço para pensar no N1? Ó? Vou escrever aqui o conjunto A. Vou escrever aqui o conjunto A. A1, A2, A3, A4 e A5. Aí, ó, vou calcular o N1. Quem que vai ser o N1? Repara só, eu vou fazer uma troca simples. Então, a primeira coisa que eu tenho que escolher é quem é que vai fazer a troca com A1, certo? De quantas maneiras eu consigo escolher quem é que vai fazer a troca com A1? Concorda que pode ser do 2 até o 5? Então, eu tenho 4 possibilidades. Vamos supor que eu fiz a troca do A1 com o A2. Ó. O A1 foi para o lugar do A2 e o A2 foi para o lugar do A1. Certo? Então, o que aconteceu agora? Agora, você tem aqui, ó, 4 elementos. O A1 está nessa posição e aqui fora você tem o A2 aqui. Não é isso? Se você fez a troca e ela é simples, você não vai mais mexer nem no A1 nem no A2. Então, ó, você tem que olhar para onde agora? Para cá. E o que está acontecendo aí? Bom, o A1 já não está no lugar do A1. O A2 também não está no lugar do A2. Não é verdade? Então, se você conseguir garantir que aqueles 3 carinhas ali dentro não estarão nos seus respectivos lugares, você vai calcular a quantidade exata de número de trocas simples que geram desarranjos, concorda? Agora, quando você olha lá para dentro, você não quer saber de quantas maneiras diferentes você consegue colocar 3 caras fora das suas posições? Sim ou não? Mas colocar 3 caras fora das suas posições, você sabe quanto que vale. Não é o D3? E o D3 vale 2. Então esse cara daqui, ó, é 4 vezes quem? É 4 vezes D3. Ah, então quer dizer que o N1 vale 4 vezes 2, que é igual a 8. Uma parte já foi. E a outra parte? Bom, a outra parte, ela vai aparecer aqui, ó, que vai ser com a troca composta. A1, A2, A3, A4, A5. Vou fazer uma troca composta. Certo? Então, o que significa? Primeira coisa, esse cara aqui é o N2. Certo? Então, eu vou fazer a troca composta com um A1. Tá? Então, o que eu preciso escolher? Eu preciso escolher quem é que vai para o lugar do A1. Certo? Eu vou escolher aqui, por exemplo, o. Vamos escolher outro aqui. Ó. Por exemplo, o A4. O A4 ele foi parar lá no lugar do A1. Certo? E esse está fixo. Quantas maneiras eu pude escolher? 4. Podia ser o A2, podia ser o A3, o A4 ou o A5. Então, esse cara vai ser 4 vezes. 4 vezes quem? Bom, repara só. O A4 já foi para lá. O A4 já foi para lá. Então, você ficou com um conjunto com esses 4 elementos aqui, certo? E agora você vai ter que pensar em cima deles. Repara só. O A2 é um elemento que pode estar em qualquer lugar. Ele só não pode estar na posição dele. Então ele só não pode estar em um lugar, certo? O A3 é um cara que pode estar em qualquer lugar, mas não pode estar no lugar dele. O A5 também é um cara que pode estar em qualquer lugar, mas não pode estar no lugar dele. Agora, e o A1? Você vai falar, ah, mas o A1 não está no lugar dele. Não, o A1 não está no lugar dele. Mas o A1 pode estar em qualquer lugar? Não pode estar em qualquer lugar. Porque se ele ficar na posição do A4, ele não estará fazendo uma troca composta. Ele estará fazendo uma troca simples, trocando de posição com o A4. E esse tipo de caso eu já contei no primeiro item. Então tá fora.
Ou seja, eu tenho 4 elementos e cada um deles tem um lugar específico que eles não podem entrar. Continua sendo quem? Uma permutação caótica, né? Um desarranjo. Então, na verdade, esse N2 vale quanto? Vale 4 vezes a permutação caótica desses 4 aqui. Então, vai ser 4 vezes D4. Então, ó, quanto que vale o N2? 4 vezes o D4. E o D4 a gente já calculou que valia 9. Então tá aqui, ó. 4 vezes 9, que é igual a 36. Ou seja, quanto que vale o D5? O D5, ele estava valendo. Se você escrever assim, vai ficar bem melhor. 4D4 mais 4D3. Não foi 4D3 mais 4D4? Enfim. Por quê? Existe um número, né? Qual é o número que é 8 mais 36? Esse cara dá 44. Então aqui eu estou falando que o D5 é igual a 44. Porque na verdade é bom você pensar aqui em cima, né? Porque na verdade esse é o caso particular da recorrência, né? Concorda? Tem uma recorrência escondida aí. E agora eu já pensei para 5, né? E eu estava com a ideia sendo construída na minha cabeça. Então agora talvez eu consiga pensar para N. Porque imagina agora que eu quero calcular o DN. Para eu calcular o D5, eu dependi do D4 e do D3. Eu dependi de dois anteriores. Então, para eu calcular o D6, eu devo precisar do D5 e do D4. E assim sucessivamente, concorda? Então, é essa recorrência que a gente vai enxergar agora. Porque imagina agora que eu quero o seguinte: ó. Quanto que vale o DN? Que é esse rapaz aqui, ó. Porque isso aqui também pode ser escrito assim, né? Isso é igual a 44, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa anotação é legal também, né? Olha lá. Isso cara é igual a 9. Aqui, ó. Esse cara é igual a 2. Olha que legal, então. Quanto é que vale isso aqui? Quanto é que vale isso aí? Aí, o desarranjo de 3 é 2. Então isso aqui é 2 fatorial e 2 fatorial é igual a 2. Certo? Dá para brincar à vontade aí. Vamos lá. Como é que eu faço para calcular esse cara? No que você vai pensar? Ah, eu vou pensar num conjunto A e esse conjunto A vai ter N elementos. A1, A2, AN. Aí, ó, vou dividir em dois casos. Qual que é o primeiro caso? É a troca simples com A1. Não fez isso aqui. Troca simples com A1. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou pegar, por exemplo, o A1 vai para o lugar do A2 e o A2 vai para o lugar do A1. Mas de quantas maneiras eu podia escolher o cara? Ué, não podia ser do A2 até o AN? Então, ó, eu vou ter aqui um N1 igual a quanto? N menos 1, certo? Eu tenho N menos 1 a possibilidade de colocar alguém no lugar do A1, vezes quanto? Ué, a troca simples já está feita. Então agora você tem aí, ó, N menos 2 caras para tirar da sua posição. Então isso vai ser N menos 1 dN menos 2. Concorda? Essa primeira parte aqui está pronta? Aí depois eu tenho o quê? A troca composta. E o que vai acontecer? Troca composta de A1, né? O que vai acontecer? O A1 vai estar com a restrição lá do outro lado, mas ele vai poder andar, ele não vai estar fixo. Então não vai aparecer o DN-2, vai aparecer o DN-1. Da mesma forma aqui, ó, que apareceu o D4 e o D3, aqui vai aparecer o DN, o DN-1 e o menos 2. Concorda? Então, esse N2, ele vale N-1, DN-1.
Porque agora eu tenho n-1 elementos ali, ó. Por exemplo, aqui, ó. Nessa posição veio parar o A5. Então fechou aqui, tá pronto, morreu, não me interessa mais. Tenho esse conjunto todo. O A1 vai estar no lugar do A5? Se tiver, troca simples, não pode. Então eu tenho dn-1 aí. Concorda? Aqui, ó. Pronto. Tudo que eu queria. Porque agora eu posso dizer, ó, que o dn, ou... É melhor dn, né? É quanto? É o n1 mais o n2, né? Então ele vai ser n-1, que multiplica o dn-1 mais dn-2. Ah, que legal, né? Porque, então, o que isso aqui significa? Que se eu conheço dois, eu conheço todos. Se eu conheço dois, eu conheço todos. E, porra, quanto é que vale o D1 e o D2? Tipo assim, pô, D1 e D2 você tem a obrigação de conseguir visualizar, né? Ver que D1 é igual a zero e que D2 é igual a 1. Concorda? Quantidade de vezes ali. Dois livros, né? Um livro não dá. Então repara, ó, sabendo que D1 é igual a zero e D2 é igual a 1, você tem todo mundo. Quanto é que vale o D2? Ah, o D. Não, D2 não. Quanto é que vale o D3? Ah, o D3, o N é 3, não é? Então quanto é que vale N-1? N-1 é igual a 2. Vai ser duas vezes o D2 mais o D1. Ó. Mas quanto é que vale o D2? 1. E o D1? 0. Ah, então esse cara é igual a 2. Quanto é que vale o D4? Ah, o D4 vai ser N-1, que é 3. D3 mais o D2. 3 vezes. O D3 é quanto? É 2. Ah, é? E o outro? O outro quem? O D2. O D2 não é 1? Então isso aqui vai dar 3 vezes 3, que é 9. Né? E quanto que vale o D5? O D5 vai ser 4 vezes? 4 vezes? 9 mais 2, concorda? Que é igual a... É sempre isso, né? Você vai somar os outros dois anteriores e multiplicar pelo N-1. Então isso aqui vai dar quanto? Ó? Isso aqui vai dar 4 vezes 11. 4 vezes 11, que é 44. Não era isso que a gente encontrou até agora? Ó? D5 igual a 44. O... Aqui. O D4 igual a 9. O D3 igual a 2. Tá todo mundo aqui. Ó. Tá todo mundo aqui. Ó. O D3 igual a 2. O D4 igual a 9. O D5 igual a 44. Se você quiser o D6, o que você faz? O D6 é igual a 5 vezes quem? 44 mais 9. Repara que agora começa a crescer muito mais rápido, né? 44 mais 9 já vai dar 53, né? 530, 265, certo? 265. Quanto que vale o D7? Cara, aí você vai para até onde você quiser, tá vendo? Qual é o problema disso aqui? O problema é que para você calcular o 18º, você vai ter que calcular todos os outros anteriores, concorda? Porque isso é uma recorrência. Isso aqui vai ser 6 vezes quanto? 265 mais 44 dá 1854, tá? E aí beleza, né? Você vai embora aqui. Tum, 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 tum. E consegue calcular todo mundo. Tipo assim, dificilmente uma questão vai cobrar de você, ou vai ser na literalidade, né? Ou dificilmente ela vai cobrar de você alguma coisa maior do que D7. Então, só essa recorrência já basta, não é? Concorda? E só essa recorrência já basta. E assim, até o 7, cara, você nem fez conta direito. Você só vai começar a fazer a conta agora. Para achar o oitavo, né? Que aí já vai dar quase 15 mil, enfim. Mas assim, cara, eu não estou preocupado com
o valor em si. Estou preocupado com a recorrência aqui, né, que é bem interessante, na verdade, e a gente consegue encontrar todos esses desarranjos aí, ou permutações caóticas. Tá certo? Agora, o que que eu faço para poder, o que que eu faço para poder encontrar uma maneira de calcular isso daí sem precisar ficar calculando todo mundo, né? Vai ser isso que eu vou precisar entender agora aí. Beleza?